A parte da Argentina, para quem está assistindo a gente, para a live não ficar muito longa também, a Copa de 78, a Copa de 78 que o Persa até falou aqui foi, né, estranha, teve o episódio do jogo com o Peru, teve a final. Cara, isso por si mesmo já é um absurdo e tem um relato, só para dividir aqui, para não ficar vazio, que após a seleção da Argentina ganhar, isso foi no estádio do River, aqui atrás, do Monumental de Nunes, né? E próximo do estádio ficava o principal campo de concentração de presos políticos da Argentina, tipo, do lado, né? E o que aconteceu? A Argentina foi campeã mundial em cima da Holanda. Os militares pegaram algumas pessoas e foram dar uma volta por Buenos Aires, né? Para mostrar para essas pessoas que estavam lá no campo de concentração que o povo argentino, desculpa o termo, estava cagando para eles, né? Eles estavam na rua comemorando o título e ninguém lembrava deles. Inclusive, em um dos relatos, a mulher que sobreviveu, ela fala exatamente isso, meu. O militar olhou para mim e falou: olha, ninguém liga para vocês, né? E ali é um relato muito forte dessa mesma mulher, né? Que ela fala, ali ela sentiu que os militares tinham ganhado, né? Ela vivenciou um momento que a Argentina estava parada no meio da ditadura, no meio a ditadura argentina matou 30 mil pessoas, né? E no meio passando, né, pelas avenidas de Buenos Aires, lotada, de gente comemorando, tudo, ela sentiu um vazio. Ela falou, meu, eles ganharam. Eles, né? Então, os relatos que se tem da ditadura argentina também são muito fortes. E aí, para a gente fazer a ponte aqui com o futebol, o River, né, ele tem que é uma coisa fantástica, assim. É o seguinte, a Argentina, para quem está assistindo a gente, eles passaram ali com a história da ditadura, né? Eles julgaram, aliás, tem um episódio clássico da ditadura argentina que foi o quê? O Videla, que era um dos generais, talvez mais FDP que tinha, ele morre, desculpa, aqui, ele morre cagando, velho. Ele morre da pior maneira possível, né? Ele morre numa cela sozinho, cagando, né? E aí o que acontece? Os 3 generais que deram o golpe eram sócios honorários do River, né? Então, o River hoje, como eles passaram essa história limpo, nenhum clube argentino quer se atrelar com a ditadura. Nenhum. Então, eles têm um dia, uma data, 24 de março, que é a data Dia Nacional da Memória, Verdade e Justiça, do qual todos os clubes argentinos, se você for pesquisar, buscar nas páginas dos clubes argentinos, vocês vão ver que todos se posicionam contra a ditadura, né? Aí a gente pode até, né, numa outra live, fazer essa questão de como os clubes argentinos se posicionam e os clubes brasileiros se omitem sobre a ditadura, talvez tirando só o Corinthians, né? E Deixa eu cortar. A questão do Corinthians ela é também até meio gera conflito de ideias, né? Mas só para falar da questão argentina para você não perder o foco, se você pensar até mesmo os jogadores argentinos, eu gosto muito do futebol argentino, né? Também já visitei o Monumental, também já visitei o La Bombonera. Só que o que acontece o próprio jogador argentino, não faz muito tempo, os caras fizeram greve, cara, em torno de clubes que não pagavam salários. Aqui não, aqui o cara não paga salário, não interessa, só tem que jogar amanhã, né? E se não jogar, tem torcedor lá na porta do cara batendo no cara porque o cara não quis jogar e chama de mercenário, joga moeda na casa do cara e tudo mais. Lá não, lá os caras se unem em torno de né? Pô, como assim? O cara vai jogar a gente vai jogar um contra o outro, eu recebo salário e ele não? Não, então a gente para o campeonato, enquanto não tiver pagamento ninguém joga. Entra ainda a questão também da própria educação argentina, né? Se a gente comparar Brasil porque a comparação deve ser essa, né, cara?
Brasil e Argentina. Não se comparar o Brasil com os Estados Unidos, que aí já a gente tem outro patamar. E a galera costuma fazer essa comparação. Então, quando a gente compara o futebol brasileiro com o futebol argentino, em termos do futebol arte, realmente nós estávamos, vamos assim dizer. Hoje eu não vejo tanto dessa forma. Mas nós temos uma base aí de excelentes jogadores, mas os empresários dominam historicamente o futebol brasileiro. Então, no futebol argentino, eu vejo um pouco mais de consciência de classe, vamos dizer, né? E em torno da ditadura militar argentina, essa questão da Comissão da Verdade, né, como se fosse uma Comissão da Verdade e da Justiça, tem toda uma relação com essa questão educacional do próprio jogador, mesmo eles tendo as mesmas origens do jogador brasileiro, que são as quebradas argentinas, né, vamos assim dizer, tem uma consciência diferente do futebolista brasileiro, né? Que isso acaba refletindo na história contemporânea do país, né? Você hoje, a gente não vai fazer essa ponte hoje porque eu acho que vale uma live à parte, né? Uma continuação. Mas eu acho que a ditadura está muito bem clara, né, o que foi a ditadura argentina, né? Por isso que qualquer movimento que hoje os políticos eles tentam, até a direita argentina, eles tentam se distanciar o máximo possível da ditadura, né? Coisas que os países que não passaram a história limpo, como o Brasil e o Uruguai, por exemplo, eles penam um pouco disso e o erro acaba se tornando uma coisa até constante, né? Como, por exemplo, aconteceu atualmente aqui no Brasil, né? Então, a gente, partindo da questão histórica, né? Na história a gente trabalha muito a questão da memória, né? Então, quando se há uma memória, o Eduardo Galeano fala isso, né? Quando você transparece essa memória, quando você resgata o que aconteceu, quando você pega os sujeitos desconhecidos que passaram por esse processo e mostra, você não corre o risco de cometer o mesmo erro de novo, né? Então, isso é um grande ganho que a Argentina teve, foi passar essa história limpo, ao ponto de o River, por exemplo, que é um clube que teve seus sócios honorários, os 3 generais principais da ditadura, querer se distanciar, ainda que tardio, né? Porque esse distanciamento que o River teve desses 3 só se deu em 2012, né? Então, foi tardio, mas aconteceu. E só para finalizar, Lograno, minha fala sobre o contexto argentino, o Boca e o San Lorenzo, eles têm uma provocaçãozinha com o River em relação a isso, né? Porque hoje o Boca e o San Lorenzo são 2 clubes ligados às classes populares em Buenos Aires, principalmente, né? O Boca está numa área periférica, né? O estádio do San Lorenzo, para quem não sabe, fica aí uma pesquisa para vocês, fica no meio de vou usar o termo aqui, no meio de uma favela, né? Seria o equivalente, é uma área muito parecida com São Januário ali no Rio, né? E aí eles têm um cântico, só para encerrar essa fala, que diz assim, ó, vou fazer em espanhol aqui, depois faço uma tradução, né? Vos sos plateia e nós outros popular, ou seja, vocês são ricos, né, milionários, como é o apelido do River lá, e nós somos do povo. Hasta en la gente podes notar, qualquer um pode notar, que não é a mesma la maneira de pensar. Esta enxada isola concha e jamais duvidará. Ou seja, essa enxada que está aqui no estádio jamais duvidará. O que tuia lá iso é o governo militar. Ou seja, o que defendeu a torcida do River, né? Ninguém viu tradução aqui, tá, gente? Foi o governo militar. Então, e o River hoje ele luta para se distanciar dessa imagem dos militares, né? Então, trazendo isso à luz da história é o quê? É a construção da memória, né? Que não aconteceu no Brasil, não aconteceu no Uruguai, que aconteceu na Argentina. Então, qualquer aproximação que se tem dos governos militares, não, sai daqui, né? E aí a história argentina está cheia desses casos. O Gimnasia de La Plata, que é um dos clubes médios da Argentina, teve jogadores que foram desaparecidos.
o Banfield, que era um clube também pouco conhecido da Argentina, teve um torcedor muito importante que subiu na época da ditadura argentina, né? Então, futebol e política novamente, né, velho? Um espelhando o outro. Sim, para finalizar essa questão até mesmo do governo militar argentino, para arrebentar com eles, foi até mesmo a relação com a Guerra das Malvinas, né, cara? Oh. E ali acabou a ditadura argentina, né? Foi enfrentar os ingleses em torno das Ilhas Falkland, né? Que é Isso. com a famosa Guerra das Malvinas, e eles usaram, mesmo depois do fim da ditadura, os argentinos que acreditavam no regime, usaram até mesmo aquele jogo da Copa de 86, em que o Maradona deitou nos ingleses, né? Ele fez 2 gols. Mão de Deus. Sim, né? Que, pô, perguntaram pra ele, pô, Maradona, mas aquele gol foi com a mão. Não, meu gol foi de cabeça. Aquela mão que apareceu no vídeo foi a mão de Deus. Ou seja, né? Boa parte dos argentinos usaram aquilo como uma revanche. Aí os ingleses entraram na onda em 2002, o bonitão do Beckham acabou com a Argentina e eliminou a Argentina, né? Então, aí já é uma questão mais de papo de arquibancada, mas inicialmente os argentinos usaram o Maradona, né, como uma questão de revanche na derrota do exército argentino contra os ingleses, porque foi um baile que eles tomaram, né? É uma área até hoje que, assim, a Argentina tem uma questão muito forte com a questão da bandeira, né, e a questão territorial, né? Então, mesmo que tenha sido um conflito feito pelos militares, essa parte a memória não se deu conta, porque até hoje o argentino de esquerda, que é contra a ditadura, também defende essa pauta de querer as Ilhas Malvinas de volta ao território, né? Então, isso é uma questão também interessante, que essa questão das Malvinas, ela transpõe a questão ideológica, né? O Maradona, por exemplo, Maradona quer mais alguém que o Maradona? O cara tem o Fidel e o Che tatuado, né? Ele sendo mentor, né, dessa batalha. E, cara, é um episódio da história do futebol, da história bem interessante, esse contexto dessa partida de 86, entre a Argentina e a Inglaterra, né? E a Argentina foi campeã daquela Copa, né, cara? Então, eu acho que moralmente a Argentina só é campeã do mundo, não é bicampeã do mundo. Porque a de 78, como disse o nosso amigo aí, o Pércio aí, Copa foi estranha. Uma coisa que a galera às vezes não pensa e de repente até deixa passar, é que como as outras seleções aceitaram seleções europeias, no caso, né? Porque aí que entra a questão política da situação. Todos os países lucraram muito com as ditaduras na América do Sul. Principalmente os países europeus. Então ceder uma Copa para uma Argentina, ceder uma Copa para né? Não que fizeram corpo mole, mas sabiam da importância desses países serem campeões e, de repente, o futebol está muito estruturado na questão política. É só a gente pegar, por exemplo, o ex-presidente da UEFA, que foi até preso, né? O Blatter não, o francês, esqueci o nome dele agora, o Platini, né? Por conta de manipulação de sedes, até mesmo a questão da Copa na África, Copa no Brasil, a Copa que será no Catar, a própria Copa da Rússia, super confusa referente à escolha de sede. Então, nós temos aí... Eu acho que já conseguiu ter uma noção de como o futebol e a política andam juntos, e sim, futebol e política se debate, deve se debater, né? Eu acho que a missão foi cumprida. Também acho, cara. Rapidamente, as lives são mensais, tá? Só para deixar claro o pessoal que acompanha a gente, né? Muita gente pergunta, e aí, quando vai ser a próxima live e tal? Então, e a gente tem um alto grau de visualização, alto grau dentro de 2 pessoas desconhecidas, né? Após a live, muita gente vai assistir depois, ou cansa de assistir, e volta a assistir depois, quando tá salva, né? Então, a gente tem essa missão de fazer... Nós nos criamos essa missão, né?
de fazer uma live uma vez por mês, tá? Porque não sobrecarrega ninguém. A gente está trabalhando normalmente, né? Como professor, nada parou, né? Então, é isso. Mensalmente a gente vai estar aqui trocando uma ideia, né? A próxima live é futebol feminismo. Feminismo é ótimo. Também pode ser, né? Por que não? Futebol feminino. Então a gente conta com todos aí. E é isso. A nossa tentativa é trazer a história para o nosso cotidiano, né? Temos exatos 5 segundos, Leandro.